Oi, gente! Estamos começando mais uma nova série chamada De Repente o Caos, entre escolhas e consequências. Hoje nós vamos falar sobre precipitação. Você se considera uma pessoa precipitada? Eu penso que nós não somos consideradas pessoas precipitadas, mas assim como nós temos atitudes de muito planejamento, a gente também tem situações de descontrole, impulsividade. E hoje nós vamos falar sobre a história de um rei que se precipitou e teve consequências drásticas na vida dele e na vida de outras pessoas. Eu quero te convidar a refletir sobre precipitação. Tá preparada? Então, vem comigo que a gente já vai começar. Meu nome é Thalita Alves e eu quero compartilhar com você reflexões bíblicas para vivermos uma vida prática, vitoriosa. Aproveite para se inscrever nesse canal e se você quiser conversar comigo e falar o quanto eu tenho abençoado a sua vida, eu espero, ou se você tem alguma crítica, alguma sugestão, no Instagram, @ThalitaAlvesBrasil, você pode bater um papo comigo. Bom, quando a gente fala sobre precipitação, inúmeros homens e mulheres de Deus, assim como nós, sujeitos às mesmas paixões, às mesmas falhas. Por isso que a Bíblia é um livro tão vivo e tão precioso, porque ele não conta histórias de pessoas perfeitas que nos distanciam da realidade, mas é um livro que mostra quem nós somos, a nossa imperfeição, ao mesmo tempo que revela o caráter perfeito de Cristo, o amor e a graça de Deus a nos doar, né, a dar desde antemão, no início da fundação do mundo, um plano para que a gente pudesse ser amigos de Deus e salvas e salvos aí do poder da morte. A partir da nossa ligação com Jesus Cristo por meio do sangue dele, sacrifício na cruz, a gente tem comunhão com o Pai. Então, isso é motivo de bastante alegria. Falando sobre precipitação, quais são os homens e mulheres que vêm à tua cabeça? Precipitação me lembra muito a história de Saul. Saul foi um rei ungido por Samuel, foi um rei muito pedido pelo povo e que se deixou levar pela pressão do povo e acabou oferecendo sacrifícios e não esperando Samuel chegar, porque ele deu ouvidos, né, aquela precipitação e pressa do povo. Muitas vezes nós agimos como Saul. A gente toma decisões sem refletir por conta da pressão. Essa pressão pode ser num ambiente de trabalho, quando alguém diz assim, eu preciso que você me dê uma resposta até hoje às 17 horas, e a gente simplesmente não pensa antes de fazer. Às vezes essa precipitação, ela pode se dar quando nós vamos fazer uma compra. Comprar um apartamento, seja comprar um apartamento ou comprar um simples par de sapatos, a gente se deixa levar por aquela mensagem, só hoje. Eu lembro de uma amiga que no final de semana, quando nós voltamos a trabalhar, eu perguntei como que tinha sido, né, o final de semana dela, e ela falou pra mim assim, Thalita, você não sabe o que aconteceu. No domingo eu fui no mercado, esses Carrefours da vida, né? E aí, de repente, um homem começou a falar assim, aproveitem, é só hoje. Essa televisão de 55 polegadas, que antes custava R$3.500, agora tá R$1.900, mas vem pra cá. E aí, gente, começou a se juntar
uma multidão com um monte de caixa de televisão. Ela simplesmente comprou uma televisão. Aí ela falou, Thalita, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu simplesmente não tenho nem... a minha parede não cabe nenhuma televisão de 55 polegadas e eu não sei onde eu tava com a cabeça, que eu comprei uma coisa que eu não precisava sem refletir. E a gente sabe que hoje faz parte de uma estratégia de marketing dizer que tem um nome, gente. Ai, socorro, eu não estudei sobre isso, mas coloca aqui nos comentários. É como se fosse uma estratégia chamada senso de urgência, que vai fazendo, que cria uma pressão em você para que você ache que aquela oferta é imperdível e que de fato você está perdendo, né, uma oportunidade se você assim não fechar um negócio. Isso a gente está trazendo para a prática, né? E aí, gente, existem muitos versículos. Aí a gente ainda está falando de Saul, mas não é dele que eu vou falar, não. A gente está falando aqui de Saul e existem muitos versículos que falam sobre precipitação. Existe Provérbios, quando Salomão nos avisa que, olha aqui, Provérbios 21:5 diz assim: os planos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura. O desesperado, ou aquele que age com pressa, acaba sempre na miséria. Então, muitas vezes a gente quer comprar uma casa, né? E a gente não pesquisa, não olha ao redor se a nossa vizinhança é boa. A gente não pergunta se o lugar tem enchente, se o nosso apartamento vai nascer por sol ou vai ter o sol no final do dia. E aí a gente vai tomando decisões sem pensar, sem elaborar. A gente esquece de quando vai fazer um negócio ou comprar, na verdade não comprar, né, mas montar um negócio, a gente esquece de pedir ajuda a pessoas experientes, né, que já conhecem do negócio e simplesmente sequer a gente conversa com Deus e elabora a ideia. Quando eu fui comprar esse apartamento que eu moro hoje, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi pensar, onde é que eu quero morar? Eu falei, eu quero morar nos Jardins. Aí eu olhei pra minha situação, eu falei, acho que não vai rolar eu morar nos Jardins. Acho que não vai rolar eu morar em Moema por enquanto. E aí, o que eu fiz? Eu simplesmente sentei e pensei, quais são as minhas possibilidades na minha situação atual? Quanto é que eu posso juntar por mês? Eu cheguei para uma amiga da igreja, a Vânia, e falei para ela trabalha, né, numa corretora. Eu falei, olha, em 3 anos eu preciso de tanto, preciso que você me ajude a me organizar eu preciso saber quanto que eu preciso juntar de dinheiro para ter tanto. E aí ela falou, olha, você precisa disso e te sugiro a fazer tais investimentos. Eu simplesmente comecei a orar, passei em frente aqui desse apartamento que ainda estava em construção. Falei, olha, mãe, tava com a minha mãe, inclusive, mãe, aqui é um lugar que eu acho que é interessante para eu começar. E coincidentemente, a minha mãe tinha comprado um apartamento e estava pensando em se desfazer. Quando a gente foi descobrir, o apartamento era da mesma construtora. Então, eu tive a confirmação de que aqui seria o lugar para eu morar. Só que o que eu fiz? Bati de em casa aqui na vizinhança e perguntei para os vizinhos, me conta como é morar aqui, quais são os prós, quais são os contras dessa região. Andei ao redor, refleti antes de fazer uma compra. Olha que interessante, Eclesiastes, ou melhor, Mateus, fala para nós que a gente, antes de construir qualquer coisa, é preciso reflexão. Qual de vós, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Tá lá em Lucas 14. Tem coisa mais
que traz mais vergonha do que você ver uma obra inacabada? Porque a gente não refletiu e não conseguiu concluir uma obra. Então, o primeiro passo, né, a primeira questão de falta de reflexão. A gente também tem muita falta de reflexão no falar. Provérbios 29:20 diz: vês uma pessoa precipitada ao falar? Pois espera-se muito mais de um insensato do que de alguém com essa atitude. Não sei você, mas às vezes mal a pessoa terminou de concluir a frase e a gente atropela. Já quer pensar no que a pessoa vai dizer. A gente já tem o começo, já tem o meio, já tem o fim. E pior do que isso é quando a gente se precipita e pensa sobre o que a pessoa está pensando, né? Não sei se ficou claro, mas é quando a gente faz um pré-julgamento mesmo das pessoas, né? Tiago 1,19, um versículo conhecido, diz: toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Em reuniões, a gente toma decisões importantíssimas sem oração. Às vezes a gente afeta a vida de uma pessoa, quem está, por exemplo, numa posição de liderança, mandando alguém embora, ou até mesmo, a gente vai falar sobre isso no episódio de hoje, e compromete a subsistência de alguém porque a gente é levada pela emoção ou por momentos de desespero. Eu fico pensando nos técnicos de futebol, né? Porque eu falo, cara, tem profissão mais volátil do que técnico de futebol, né? Ganha 20 partidas, perdeu uma, é mandado embora, né? Cede a pressão da torcida e toma decisões precipitadas. Muito dinheiro rolando, né? Muito investimento, muita coisa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado na hora de abrir a nossa boca, né? E aí, é interessante, porque aí você pode me perguntar, Thalita, tem decisões que eu não tenho muito tempo para pensar, eu não posso chegar para a pessoa, né, e falar, volta daqui a 3 dias, né, grandes líderes falaram, volta daqui a uma semana. A própria rainha Esther, ainda no período de jejum, ela pede para o rei voltar novamente ao banquete antes de fazer a petição dela. E olha que ela estava ali, ó, no momento de profunda intimidade com Deus, jejuando 3 dias sem comer e sem beber, com a unção, como a gente diz, né? Mas ainda assim, ela pede mais um dia para o rei. Acho que nessas situações em que a gente precisa pensar rápido, nós devemos agir como Neemias agiu. O rei pergunta por que ele está triste e naquele momento ele já havia conversado, já estava em jejum, já estava conversando, se prostrando diante de Deus. Ainda assim, ele na própria mente diz, Senhor, me ajuda como eu devo responder a essa pergunta. São orações instantâneas, uma ida ao banheiro, um pedido de 5 minutos para a gente tomar boas decisões. A gente tem pessoas precipitadas como Davi. Davi, ele foi precipitado quando ele estava passando ali por sucessivas... me perdi aqui, peraí. A gente tem o exemplo de Davi, que estava sendo perseguido e diante da canseira, ele vai para a região do povo inimigo, né? Para a região de Ziclag. E aí, como consequência, a cidade é destruída. Se não fosse a misericórdia de Deus que deu a ele a restituição, ele teria recebido, né, uma notícia muito ruim, teria perdido tudo. Nós temos também outros exemplos de precipitação. Esaú, quando ele vende a primogenitura dele, né, por um guisado, porque ele não refletiu no quão importante era para ele a primogenitura. Hoje nós vamos falar, não é de Esaú, não é de Saul, e não é de Davi. Nós vamos falar sobre Jefeté,
Você já ouviu falar da história desse rei chamado Jefité? Bom, Jefté significa Deus abre ou Deus livra. A história de Jefté está lá no livro de Juízes. Para mim, gente, essa é uma das histórias mais difíceis de tragar dentro da palavra de Deus, porque é uma história real, mas que me dá de fato um nó no estômago. A gente precisa entender que o período dos juízes se estendeu entre 1250 a.C. e 1030 a.C. e era um momento de liderança política, religiosa, militar instável. O povo estava se desviando dos caminhos do Senhor e ele, em sua profunda misericórdia, envia juízes. Na verdade, ele escolhe juízes para poder livrar o povo dos seus inimigos, né? Só que tem um problema. Esse povo vivia com constante idolatria. Quando um juiz estava na direção, eles faziam tudo o que era bom, mas eles deixavam de liderar e eles voltavam com as suas práticas pecaminosas. Isso já nos dá uma direção de que o povo tinha um coração que não estava inteiro com o Senhor. Isso acontece o tempo todo com a gente. A gente, enquanto tem alguém ali segurando a gente na mão, a gente está indo bem. A pessoa largou a mão, a gente cai, porque a gente não tem alicerces sólidos, né? E quando a gente fala de um homem que se precipitou, a gente lembra da raiz etimológica de precipitação. Precipitação nada mais é do que se jogar sobre algo. Não é à toa que daí vem a palavra precipício. O que é o precipício? É você se jogar de cabeça em um lugar, em um abismo. E quando nós somos precipitadas, nós estamos nos lançando muitas vezes nos abismos, né? A história de Jefté, eu quero ler para vocês alguns trechos. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê o nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos para ti, para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon e nos sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então, qual era a história? Jefté vem de uma história muito sofrida. É uma história de rejeição. Ele já começa sendo filho de uma prostituta e os meio-irmãos dele, quando crescem, expulsam Jefté de lá, e ele vai morar numa outra cidade, em Tobi, que dá mais ou menos uns 20 quilômetros de lá. Existe dentro de Jefté uma raiz de rejeição, de não pertencimento, muito provavelmente de autoestima, de sofrimento, de abandono. E quando ele vai para uma outra cidade, ele se torna líder ali de alguns levianos. Algumas traduções chamam esses homens de devassos. É o famoso
terra de cego, quem é caolho é rei. Então ele já tinha, a palavra já diz que ele era muito valoroso. Algumas versões dizem que ele era corajoso. Então essa coragem se sobressaiu e ele se torna um líder. Como Deus é muito justo, faz com que o povo de Gileade, que fica numa região ali montanhosa, que é perto da Jordânia, Cisjordânia, por ali, volta e fala, não, olha, a gente tá com problema, a gente tá com BO, porque estão querendo invadir a nossa cidade, e a gente quer que você seja rei sobre nós. E aí, Jefeté fala, então quer dizer que agora eu sirvo, né? Na hora que me expulsaram da minha terra, ninguém pensou que eu podia ser útil. E eles, não, é por isso que a gente veio te chamar aqui, e se você vier, nós vamos ser seus servos. E aí, Jefeté falou, bom, então tá, eu vou voltar e nós vamos resolver essa situação. E ele foi conversar com o rei, né? E foi perguntar o que estava acontecendo para que os filhos, né, de Amon se rebelassem contra o povo. E ele foi contando, né? Ele falou, olha, o que aconteceu é porque saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. E aí ele fala, olha, agora em paz me restitui. E aí Jefeté fala, nananina, não, deixa eu te contar uma história. A gente passou pela terra dos edomitas, não deixaram a gente acampar ali. Depois a gente foi para Cádiz, a gente andou pelo deserto, a gente se alojou em Arnon. E aí aconteceu que nós fomos até Sion, que era o rei dos amorreus, e fizemos ali uma batalha. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel que os feriu. Ou seja, essa região havia sido dada por Deus a Israel. E aí o Jefeté fala, olha, por que agora que você vem pedir essa terra, quando vocês conquistam outras cidades, o Deus de vocês dá outras cidades e vocês vão entregar de bandeja? Então, da mesma forma como Deus deu essa região pra gente, nós não vamos abrir mão. Então, a gente entende aqui que Jefeté, ele não tinha um caráter de uma pessoa precipitada. Até porque ele agiu de uma maneira muito diplomática, querendo entender antes o motivo da invasão. Só que o rei não levou em consideração o argumento de Jefeté, e aí eles entraram num combate. Só que aí, gente, que vem o problema, o principal problema. O que Jefeté fez? Ele fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei um holocausto. Assim, Jefeté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E o feriu com grande mortandade desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades. E assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel, ou seja, Jefeté fez um voto ao Senhor e disse assim, a pessoa que estiver saindo da porta da minha casa, eu vou sacrificar para o Senhor. Adivinha o que aconteceu? Aconteceu que Jefeté, chegando à sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse à minha filha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse, meu pai, tu abristes a tua boca ao Senhor.
Faze de mim conforme o que saiu da tua boca, pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefeté, o Gileadita. Qual o fim dessa história? Eu não sei. Existe uma corrente que diz que esse sacrificar era separar a filha dele para a obra do Senhor, e que o lamentar não era no sentido de chorar, mas no sentido de festejar. Eu ouvi uma pregação de um pastor muito estudioso que me deixou um ponto de esperança. Ele termina a pregação com essa incerteza, se de fato ela foi executada ou não. Mas o que eu quero deixar para você hoje é o preço da nossa precipitação. Provérbios diz, 14:29, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Quando a gente faz um voto ao Senhor, a gente precisa pensar muito, gente, porque Deus, ele não se agrada de pessoas que fazem planos ou que fazem votos sem pensar. A palavra de Deus nos diz: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferirem os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Deus não pediu para Jefeté que ele fizesse um voto. Deus, ele está pedindo para você fazer o que você quer fazer? Você tem conversado com Deus sobre isso? A Bíblia diz: não jureis nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento, seja suficiente a vossa palavra. Sendo sim, que seja sim. Quando não, não. Procedei assim, para não cairdes em condenação. Eu lembro que Manassés, lá em 2 Crônicas 20, ele passou por uma situação muito parecida com a de Jefeté, uma situação de invasão. E ele disse assim: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha que interessante. A gente vê ali aquele líder colocando a força em Deus e não em fazer votos precipitados. Que a gente possa refletir sobre o que Eclesiastes 5:2 diz. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus e tu estás na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Espero que essa palavra tenha exortado você, que a gente possa pensar antes de agir, para que a gente não seja tola, insensata, nos precipitando nas nossas decisões. Coloque aqui nos comentários uma situação em que você se precipitou para poder ajudar as outras pessoas que também estão nos ouvindo. Vamos orar? Obrigada, Deus, por esse incrível exemplo de Jefeté. Um homem do Senhor,
um homem que o Senhor tirou do pó, que veio numa situação de profunda desestruturação, um homem que foi humilhado, rejeitado, abandonado, mas que o Senhor mudou a sorte dele, fazendo se tornar rei. Mas apesar de ter sido um homem que procurou ouvir, um homem diplomático, se precipitou ao oferecer outras pessoas em troca da vitória, ao invés de se humilhar diante de ti e colocar essas batalhas nas tuas mãos. Que a gente possa pensar antes de tomar, desde uma decisão pequena de como vamos usar nosso tempo, nosso dinheiro, até decisões maiores, como se teremos ou não filhos, com quem nós iremos casar, como vamos ter uma conversa difícil. Nos direcione e nos perdoe. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Gostou? Então se inscreva no canal e até o nosso próximo episódio. Tá maravilhosa essa série falando sobre, de repente, o caos entre escolhas e consequências. Tchau, tchau.